E aí, meu povo, estou de volta, né? Troquei aqui de lugar com o professor Pedro, saí ali do chat e vim para falar com vocês agora sim, mais de perto, né? Mais intimamente, digamos assim, né? Então, se você chegou agora, não estava na aula do professor Pedro, né? Estava fazendo alguma coisa aí, chegou em casa, não sei o que você estava fazendo, mas se chegou agora, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma aula de educação física, né? Nós passamos aí 2 semanas sem nos ver, né? Vocês me veem mais do que eu vejo vocês, mas eu sinto a presença de vocês aqui me assistindo. Então passamos 2 semanas aí sem aula, né? Porque tivemos aí 2 feriados que eram na quinta-feira, que é o dia da minha aula, mas estamos de volta, encerrando aqui o nosso conteúdo relacionado a esportes, né? A gente já falou sobre tanta coisa de esporte, já jogou, já fez alguns joguinhos, infelizmente o professor Pedro chegou hoje aqui no meu chat, num dia que não tem joguinho para ele fazer, mas em breve, nos próximos joguinhos, semana que vem mesmo tem um, tem. E aí eu vou chamar Pedro para vir para cá fazer um joguinho com vocês, para ele, né, ficar ali feliz também, né? Então é isso, pessoas. Eu estou acompanhando aqui, já falei o nome de Pedro, vou passar a bola para ele já já, mas quero antes agradecer a nossa querida Jéssica, que já fez uma aula minha hoje, eu ainda não a conhecia, mas ela está aqui tornando a nossa aula aí mais acessível para todos e todas, né? Então aproveite esse momento para você que está em casa também aprender um pouco sobre as Libras, né? No momento que eu estou falando aqui com vocês, ela está fazendo uma tradução simultânea, né? Para a língua brasileira de sinais. Então é uma oportunidade de você que está aí em casa poder aprender algumas coisas, né? Não é o foco principal da aula, mas vocês têm aí essa oportunidade. Talvez um pouco difícil comigo, porque eu falo muito rápido, então automaticamente Jéssica já está se acostumando ali, que ela fala muito rápido com vocês também, mas vamos todos juntos aí misturados, certo? E estou aqui com o professor Pedro de Matemática, que ele hoje vai falar sobre educação física. Bom dia, pessoal, mais uma vez. A gente saiu correndo para outro estúdio, não é brincadeira, a gente só fez trocar de lugar. Pessoal, é muito massa, eu sempre gosto muito de participar do chat aí de outras disciplinas, porque a gente acaba aprendendo aí, se tornando aluno junto com vocês, certo? Então, acompanhe aí essa aula de hoje, top de verdade, certo? E espero que o professor me convide aí para uma aulazinha, para a gente fazer um joguinho, né? Para a gente pular, dançar, certo? Sobre essa questão aí do pessoal de Libras, cara, eu fico me policiando o tempo todinho, professor, também em relação a essa questão de falar rápido. Às vezes, meu Deus, como é que tá ali? Às vezes também essa questão de aprender certas palavras, eu também sou muito entusiasta disso. Às vezes eu vou lá no canal no YouTube, professor, se eu falei tal palavra, como foi que ela traduziu quando eu falei tal palavra? Então, isso aí é algo que vocês poderiam se interessar também, certo? Porque é uma arte, né, isso aí, e a gente vê a dedicação aí do pessoal de Libras em relação às nossas aulas. Mas vamos embora para a aula. Estou aqui para aprender, viu, professor? Vamos embora. E, ó, eu já pego o gancho de tudo, né, das coisas aqui. Porque hoje a gente vai falar de direito de acesso ao esporte, né? O esporte, ele enquanto direito dentro da nossa sociedade. E aí, Libras também conseguiu, não é uma coisa muito antiga, né? Eu não vou lembrar agora a data, mas as Libras, né? A língua brasileira de sinais, ela se tornou um direito para a nossa população, né? Então a gente tem aí as Libras como a nossa segunda língua, né? Dentro do nosso país. E aí fica um questionamento. Se a gente tem uma lei, é um direito, por que as aulas, porque a gente não tem aulas da língua brasileira de sinais dentro das nossas escolas, para a gente poder aprender, né? É nossa obrigação, enquanto ouvinte, saber falar com as pessoas surdas, né? As pessoas da comunidade surda que falam em Libras. Eles não têm a obrigação de aprender ali o português como o primeiro idioma. Então fica aí a reflexão para que a gente consiga se comunicar com essas pessoas, né? Porque é uma forma de comunicação e muitíssimo importante. Então, se você perdeu a última aula que a gente teve aqui, né, que não foi na semana passada, mas é a aula passada, tem aí um QR Code para vocês direcionarem a câmera do celular de vocês e irem direto para a aula. Ela aconteceu no dia 7 de março, então vocês têm a facilidade aí de ir direto
pro canal do YouTube, direto para essa aula, e não ficar aí meio perdido ou meio perdida no que a gente está falando por aqui, porque é uma continuação, né? A gente falou sobre classificações de esportes, fez jogos específicos de cada classificação, a gente falou sobre essa questão da acessibilidade ao esporte, então tem na aula passada aí um material muito massa sobre o Compás, onde é que os compases eles estão localizados, quais são as práticas esportivas que tem dentro do Compás. Então, você pode procurar o Compás mais perto de você e ir lá se inscrever e participar de alguma das modalidades que eles oferecem, tá bom? Então, se você tem essa curiosidade, se você perdeu a aula passada, vai lá e confere, tá bom? O aplicativo do Educa Recife é o que a gente sempre fala para vocês e sempre bate muito nessa tecla, porque é muito importante a gente entender e saber como é que o conteúdo está chegando para vocês. Porque a gente tem um trabalhão para montar uma aula, a gente coloca todo o nosso carinho ali para montar essa aula e ela ser especial para você que está nos assistindo. Então, de repente, para você não está chegando muito bem, né? Você não está conseguindo compreender, a gente não tem como ver a sua carinha assim de aflição, se o negócio está dando certo ou não. Então, é muito importante que vocês vão aí se comunicando com a gente através do aplicativo. Billy vai jogar aqui fazendo a mágica dos nossos QR Codes, aí para vocês poderem ter uma facilidade também de baixar. Aplicativo gratuito e não precisa de internet, viu? Então, vamos embora. Vocês podem jogar aí depois e acessar as redes sociais. Nosso canal do YouTube também está lá disponível para vocês verem e reverem quantas vezes vocês quiserem. Aí as nossas aulas, tem as playlists de cada turma, então é só você ir lá na playlist do 8º ano, vai ter a minha aula, a aula do professor Pedro, a aula de ciências e de todos os componentes curriculares que existem aqui na nossa escola, certo? Então vão lá, se inscrevam, os blogueiros dizem isso sempre, vocês já estão acostumados, né? Então vai lá, se inscreve, deixa um joinha e é isso, ativa o sininho, faz tudo que for possível e imaginável nesse lugar. E vamos ao que interessa, que é o nosso conteúdo de hoje, né? Como eu já disse no começo, nós vamos falar sobre o direito de acesso ao esporte. Quando a gente fala de direito, os nossos direitos, a nossa sociedade ela é constituída por direitos e deveres. Então a gente tem aí vigente hoje a nossa Constituição lá de 1988, né, que estabelecem aí como é que a nossa sociedade funciona em relação aos nossos direitos e deveres. Então, se você quer conhecer mais sobre a Constituição, eu não tenho como falar tudo aqui sobre ela, né, até porque não me cabe também, mas você pode jogar lá, né, na aba de pesquisa, coloca Constituição 1988 e vocês vão poder ter acesso a tudo que tem lá, né? E se informar, é muito importante. A gente só consegue cobrar algo quando a gente tem conhecimento sobre. Então, hoje eu estou aqui para fazer com que vocês tenham conhecimento sobre o direito que vocês têm de acesso ao esporte. Então, a partir de hoje, vocês vão ter munição para poder dizer assim, ó, isso aqui é meu direito. Então, está estabelecido lá na Constituição. Então, eu preciso que vocês ofertem isso aqui para mim, tá bom? Vamos lá. Nós temos aí o artigo 217, né, lá na Constituição, que diz que é dever do Estado fomentar práticas desportivas, formais e não formais, como direito de cada um. Então vejam aí, a gente já tem dois pontos muito importantes, né? Quando a gente fala de fomentar, ele quer dizer que você vai ali incentivar, né? Que você vai oferecer essas práticas desportivas, e aí é muito comum as pessoas ficarem meio confusas, né? Quando a gente fala de desporto ou esporte. No final das contas, a gente está dizendo ali meio que a mesma coisa. Então, não fica aí pensando que é uma coisa meio aleatória, não. Quando a gente fala de práticas formais e não formais, eu estou falando que é dever do Estado ele fomentar práticas que possibilitem que eu chegue no campo profissional, né, quando eu falar aí numa parte formal do esporte, como também eu tenha acesso a práticas esportivas de lazer, que estejam ali em um momento que eu não estou querendo formalizar, eu não estou querendo me profissionalizar naquilo. Eu estou querendo simplesmente jogar. Então, um exemplo é, professor, o senhor gosta de bater uma pelada, gosta de jogar algum esporte ou só musculação? Porque musculação eu sei que você gosta. Não, eu gosto de jogar bola.
Eu gosto muito de jogar bola e quando você estava falando em relação aos esportes aí no começo da aula, eu tava pensando na minha visão em relação aos esportes quanto criança, né? Porque a gente vê que no Brasil, por exemplo, a turma só fala de futebol, né? Só futebol, o país do futebol, mas a quantidade de esportes que existem, né, em relação à quantidade de esportes praticados e em relação também às oportunidades que a gente tem aí de praças, né, de quadras, para que se pratiquem esses esportes, né, diferente do futebol, é muito reduzido, né? Então, eu gosto bastante de jogar futebol. Tentei jogar tênis por um período, mas é justamente essa dificuldade que eu falei para você, né? De encontrar quadra, de procurar algum clube, algo que eu pudesse fazer a prática desse esporte. Pois é, hoje em dia, para você aí, né, que é criança, adolescente, que está nos assistindo, a gente tem o Compás, que já tem uma imagem aqui grandona para vocês, que, por exemplo, vocês têm a possibilidade de praticar um tênis, que foi a possibilidade que o professor Pedro não teve de ter esse espaço ali na infância dele. Mas você tem aulas de tênis lá no Compás, então vocês podem ir. Veja aí, uma aula gratuita de tênis, que é um esporte elitizado, né? A gente sabe que é um esporte que quem tem maior acesso são aquelas pessoas que têm um poder aquisitivo maior, né? Que tem dinheiro na conta, muito dinheiro na conta. Então são essas pessoas que conseguem, porque o material é caro, as quadras não são tão acessíveis, geralmente, né? Então a gente tem aí uma iniciativa pública que faz com que você tenha acesso a esse esporte, né? Lá dentro do Compás, por exemplo. Então vejam aí que as coisas vão mudando um pouquinho ao longo do tempo, né? O professor Pedro falou na aula dele sobre a matemática ser uma coisa viva, né? Que sofre uma constante mudança. Graças a Deus, a nossa sociedade ela é constituída de mudanças. E o nosso dever é fazer com que essas mudanças elas vão acontecendo. Para que hoje tenham essas quadras, né? Para que hoje o acesso a esse esporte ele seja mais fácil, digamos assim, foi preciso muita luta, né? Foi preciso muita conquista para que essas coisas realmente acontecessem, porque uma coisa é estar aqui, gente, no papel lá, escrito, é nosso direito, lá, lá, lá. Uma coisa é estar escrito, outra coisa é isso estar presente na nossa prática. Então, quando eu falo aí de oferecer locais para práticas esportivas não formais, eu estou dizendo, por exemplo, aquela quadra que tem aí no seu bairro, né? De repente tem uma quadra lá mesmo na várzea onde eu moro, a galera usa a quadra de uma forma espetacular. É muito difícil você passar na quadra que tem na Praça da Várzea e você não vê alguém praticando alguma modalidade. Eu já vi a galera jogando vôlei, já vi a galera jogando basquete. Quando a galera vai fazer, meio que eles organizam uns torneiozinhos da população mesmo, tá? Não estou falando nada de órgãos públicos, não. A comunidade, ela se une e ela mesmo organiza ali algumas competiçõezinhas. E a Praça da Várzea fica tomada de gente. Vejam o quanto o esporte ele consegue mobilizar uma comunidade, né? Um local. Então aquelas pessoas todas estão vivenciando o esporte, seja na prática, ou seja assistindo, porque quando eu falo aqui de práticas não formais, eu estou falando também de que aquele momento que eu estou lá assistindo as pessoas jogando, eu estou tendo um momento de lazer. Então eu estou tendo ali um momento extra, um momento não obrigatório, um momento que eu estou indo por livre e espontânea vontade assistir um esporte que eu gosto, que me faz bem. Então, esse espaço, ele ser bem cuidado, ele faz com que você tenha ali o acesso a essa prática não formal, tá? Então, temos aí algumas coisas a serem observadas. Por exemplo, temos aí no primeiro ponto a autonomia das entidades desportivas, dirigentes e associações quanto à sua organização e funcionamento. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. O que é que a gente tem aí de entidades desportivas, né, e associações aqui no Recife? Nós temos algumas associações, alguns clubes, como o Esporte Clube do Recife, o Santa Cruz, o Náutico, que são entidades desportivas que são privadas. Então, eles têm também, dentro da nossa lei, aí a autonomia em relação ao seu funcionamento.
Então, eles têm lá uma outra organização, né? Porque o esporte, o náutico, tudinho, eles têm ali um patrocínio, eles funcionam de uma forma diferente. E a forma com que você ingressa dentro do esporte, dentro dessas associações, é diferenciada, né? Não é tipo você entrar no Compaz, por exemplo. A forma de acesso é diferente porque depende de como essa entidade ela se organiza. Então, ela tem essa autonomia também, certo? Aí, na segunda parte, no segundo ponto, nós temos a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto educacional e, em casos específicos, para o desporto de alto rendimento. Então, vejam aí, os recursos públicos, eles prioritariamente, então, em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, esse dinheiro ele precisa ser investido no esporte dentro da educação. Ah, professor, mas o senhor está falando de quê? Vocês já ouviram falar nos jogos escolares, né? Tem os jogos de Pernambuco, tem os jogos brasileiros, tem os jogos em âmbito internacional, né? Que são os jogos, esqueci o nome agora, mas é um jogo estudantil que reúne pessoas, estudantes de escolas do mundo inteiro para poder competir. Então, quando a gente fala dessa parte educacional, é também da construção de quadras em escolas que não tem quadras. Dine ali, maravilhosa. Tem locais que não tem quadra, tem escolas que não tem quadra. Então, quando a gente fala que a destinação desses recursos públicos, eles precisam ser prioritários para a educação em relação ao esporte, eu estou falando de que o mínimo que a minha escola precisa é de uma quadra. Então, se a sua escola não tem quadra, a partir de agora você sabe que é seu direito que a sua escola tenha uma quadra para que incentive a sua prática esportiva dentro do seu ambiente educacional. Então, vejam aí uma coisa que talvez vocês não soubessem, agora vocês sabem, né? Então, depois que eu resolvo a parte educacional, depois que está tudo fechadinho, as minhas escolas agora têm quadra, têm materiais, está lá acessível para os nossos estudantes, eu já garanti isso. Aí agora eu me preocupo com o desporto de alto rendimento. Existem diversos programas, tanto a nível estadual, nacional e municipal, programas de investimento em atletas, né, que estão ali entrando no alto rendimento. Porque a gente sabe que ser atleta é uma profissão. Então, conciliar ser atleta, que é o que muitos atletas brasileiros fazem, que não são do futebol, como o professor Pedro falou, a gente tem ali muita gente que é mãe, pai, tem que cuidar da família, tem que ter um outro emprego e, em outro momento, treinar. E aí, quando chega lá na Olimpíada, que você vê a pessoa que tem todo esse problema aqui, aí chega lá, ela tem todo esse problema, mas conseguiu chegar na Olimpíada. Mas ela não foi campeã, né? Aí todo mundo, mas rapaz, não ganhou uma medalha. Mas e o que essa pessoa passou antes para poder chegar lá? Então, como é que esses recursos públicos estão sendo aí destinados para essa parte esportiva? Fica aí a reflexão para vocês pensarem antes de julgar os nossos queridos atletas que vão lá com tanto amor e dedicação representar o nosso país. Na terceira parte que nós temos aí, destrinchando esse artigo 217, nós temos o tratamento diferenciado para o desporto profissional e não profissional. Isso aí eu também já falei, não vou ficar me repetindo, mas é essa relação aí de quando a gente fala de investimentos na parte profissional e não profissional, que é aquela parte do nosso lazer, né? Temos aí mais um ponto, que é a proteção e o incentivo às manifestações desportivas de criação nacional. Então, como é que eu protejo aquilo que é criado no meu país? Então, um esporte que de repente ele surge aqui, né? Você que está aí na sua casa tem uma mente super, hiper, mega criativa. Você tem a possibilidade de, através de um investimento que os órgãos fazem lá dentro da nossa educação. Imagine, se eu possibilito para você que está em casa, vamos dizer que eu tenho esse poder. Então, eu vou dizer assim agora. Você vai dizer, professor, na minha escola não tem quadra. Aí eu digo, tá, então vamos resolver agora. Vou lá e coloco uma quadra. Você é uma pessoa que vai começar a praticar aquelas modalidades que você já conhece, mas com a sua capacidade criativa, com a sua mente aí fervilhando, né? Ela funcionando o tempo inteiro muito rápido. Quando a gente é pequeno, né, tem muito mais, essa criatividade dela fica muito mais aguçada.
Então, vocês podem, através desse espaço que foi criado, vocês terem aí um incentivo à criação de desportos, de movimentos desportivos, de festivais desportivos, para que aconteçam dentro do nosso ambiente nacional, né? Pode começar, de repente, você criar algo que ele acontece aqui em Recife. Depois, isso vai viralizando, né? Hoje em dia, a gente tem as redes sociais que podem nos ajudar, inclusive, a disseminar esse conhecimento. De repente, você cria algo que, naquele momento, pode ser regional, mas daqui a pouco ele pode estar ali no âmbito nacional. E isso tem que ser assegurado e protegido pelos investimentos e pela nossa Constituição, que está aí colocando isso para a gente. Eu falo, né, menino? Não dá nem uma respirada. Mas é isso. Ó, a gente falou, eu terminei aí falando sobre o artigo, né? Vocês podem pesquisar, se ver, professor, será que o professor está falando a verdade ou ele está aqui enchendo linguiça, né? Como a gente diz. Pode pesquisar lá, pode colocar, ler o artigo completo lá. Eu não trouxe tudo, inclusive tem mais coisa lá. Então vocês podem ver e procurem outras coisas também. É muito importante a gente saber dos nossos direitos. Temos aí alguns locais disponíveis aqui no Recife que garantem esse acesso aí para você dentro do esporte. Então, temos o Centro Comunitário da Paz, como eu já falei para vocês, e tem uma aula específica sobre ele, que é o nosso Compaz, que acontece, que tem aí em vários locais. Inclusive, já vou aproveitar essa tela grande para falar de como você acessa o Compaz. Ó. Tem aí os requisitos para o cadastro. Um documento de identidade, você leva, né? Ou certidão de nascimento. Então, tem o CPF também, comprovante de residência, você precisa residir aqui na cidade do Recife. E para você, né, que está aí nos assistindo, obviamente que é menor de idade, é obrigatório que o cadastro do responsável também seja feito. Então, você vai lá com seu pai, sua mãe, sua tia, seu tio, seu avô, sua avó, com quem quer que seja a pessoa responsável por você, vai lá, se inscreve, vê no que é que tem vaga, no que é que você quer fazer, como é que você vai praticar. Então é só ir lá e fazer essa inscrição. Temos aí o Geraldão, quase não sai, eu ia falar o Geraldo. O Geraldão, que é o Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães, olha aí o Geraldo, de onde era. Que foi reformado recentemente, né, e está lá, super disponível. A gente tem aquela área grandona, né, que é aquela quadra poliesportiva, lá, maravilhosa, incrível, que cabe não sei quantas pessoas. Já competi muito ali, inclusive, na minha época de atleta. Mas também existem alguns projetos que acontecem ali ao entorno do Geraldão, nas quadras menores, né? Tem vôlei, tem natação, tem aula de dança, tem balé, tem, enfim, um bocado de coisa lá que vocês podem acessar, tá bom? O Esporte na Cidade, que é um programa da ESEF, a Escola Superior de Educação Física, daqui de Pernambuco, né, lá da nossa UPE. Então, existe um projeto também que pega crianças aí para dar esse direito de acesso ao esporte. Tem o Parque e Centro Esportivo Santos Dumont, lá pertinho da casa da nossa professora Bel. Então, lá também tem uma pista de atletismo, né, uma pista oficial, onde acontecem muitos campeonatos. Lá também existem projetos que recebem vocês, né, para praticar de atletismo. Também tem vôlei lá, tem futsal, enfim, tem diversas modalidades que vocês podem ir lá e se inscrever. E, como eu falei anteriormente, as quadras poliesportivas, que são essas quadras que vocês encontram aí nos bairros de vocês. Então, procura aí perto do seu bairro que provavelmente vai ter uma quadra dessa. O professor quer falar alguma coisa? Eu estou muito triste, eu queria falar um bocado de coisa, mas Ellen não deixa, né, pessoal? Ellen não deixa, certo? E o tempo estourou, poxa, olha, você disse que era uma aula falando sobre burocracias, direitos e tal, mas tem muita coisa que você falou aí, e tem muita coisa que a gente vivencia, né, em relação aí ao nosso dia a dia, né? Eu já fui professor de pessoas que estão aí no esporte, que vão para a Olimpíada. Então, falar da trajetória dessas pessoas também é muito massa, porque a gente tem essa dificuldade em relação à visibilidade, né? Principalmente em relação aos esportes olímpicos. Então, a gente sempre verifica aí que o incentivo para esses esportes
não está apenas em relação a tudo isso que a Helena falou, mas está em relação também à visibilidade que se dá em relação a esses esportes. Então, por que o vôlei cresceu no Brasil nos últimos anos? Porque o vôlei ganhou medalhas olímpicas, começou a ser transmitido em TV aberta. Então, o tênis, na época de Guga, o pessoal praticava muito porque transmitido em TV aberta, o cara estava ganhando tudo, muito massa. Então, existem esportes que, claro, não está não está na nossa vivência. Por exemplo, um Fórmula 1 da vida, não tem como praticar, né? Até o próprio kart é caro de verdade, certo? Mas o tênis já dá, é uma raquetezinha, o atletismo, né? Principalmente o pessoal aí, a gente tem exemplos lá de onde eu morava, do bairro, né? Keila Costa saiu de lá, de perto de casa, né? De um colégio estadual, né? Que não teve tantos incentivos assim, mas fizeram do jeito que dava e ela se tornou uma atleta de alto rendimento. Então, é mais essa questão da visibilidade para esses outros esportes e do incentivo também que você falou, né, em relação a essa questão financeira mesmo, né? Porque se você ganha um auxílio que não dá para sustentar, você precisa ocupar o seu tempo com outras coisas, né, para que lhe dê uma renda, e aí, claro que vai prejudicar no rendimento aí do atleta. Mas, ó, pai, já estourou. Eu queria falar muita coisa, professor, você não deixou não. Minha gente, é porque, olha, eu sempre digo, quando chega aqui duas pessoas que falam muito, aí é um problema, entendeu? Porque eu falo demais, vocês já me conhecem, vocês sabem, né? Mas é isso, a gente tem que entregar aqui, Billy já tá ali arrancando os cabelos, né? Então, muito obrigado pra você que tá aí. Semana que vem a gente entra no conteúdo de dança, viu? Eu não digo nada, se eu fosse vocês eu não perdia não. Um cheiro e até a próxima.